Mas uma das questões que domina o noticiário nacional de uns 2 dias pra cá é pela... Vou pedir pra gente mudar o jazz pra ver com jazz mais pesado. É a quantidade de casos de violência policial, e eu diria até, PG, vou dar uma opinião de desumanidade, porque para mim é um aspecto assim muito que transborda a questão da mal, é desumano, sabe? É uma coisa de jogar alguém da atirar alguém da vendo ontem o Jornal Nacional. O cara tem um outro que é um policial aposentado, a gente tá falando de casos de São Paulo, né? Que atira contra crianças. As crianças falam alguma coisa do sinal, da seta, né? A seta do carro, ele dá tiro nas crianças. Nas crianças. É uma coisa... E aquele também no rapaz que, claro, é um ladrão, comete um furto no supermercado, mas ele não tá armado, né? Ele rouba 4 pacotes de sabão. E aí ele escorrega, Potter, ele tá fugindo, correndo, escorrega na saída do supermercado e tem um policial ali, um PM... A paisana, ele simplesmente tira o revólver da cintura e mete 11 tiros nas paletas do coitado, que morre ali na hora. Morre na hora. Quer dizer, coitado. Claro que tinha que ter... É que aí que tá essa confusão que as pessoas... Claro que essa pessoa tinha que ter sido presa, tinha que ter sido encaminhada pra polícia. É sabão, mas é fora da lei. Uma polícia tem a obrigação ali de tomar a sua decisão, a medida de encaminhar essa pessoa pros trâmites legais que ela precisa enfrentar. Matar o cara... com 11 tiros. E isso não é a lei, né, PG? Isso cabe várias análises aqui, mas isso a lei prevê e qualquer irregularidade, qualquer coisa que saia do que está previsto na legislação, né, do que são as regras, tem punição e sanção para isso, né? Um cara que roubar, um cara que comete atos de corrupção, ele é um ladrão, ele rouba, né? Ninguém sai dando 11 tiros na cara. Essa pessoa vai passar por um processo, vai ser julgada, vai ser condenada ou não. A gente tem vários casos aí pra falar. Mas que isso, essa lógica perversa... Violento, né? O Brasil é muito violento, a gente se acostumou com a violência, né? Pegando casos policiais, né? Acabei de ver um vídeo onde um policial do Rio de Janeiro, na folga, tá passando por uma região de conflito. Os traficantes do Comando Vermelho identificam ele, o matam, enrolam no lençol, largam dentro do carro e larga o carro desgovernado, ladeira abaixo. Como se, tipo assim, se tivesse crianças, famílias caminhando, sabe? O Brasil, ele é absolutamente violento. E claro, do traficante, né, do bandido, a violência, ela tá ali, né? Ela mora ali. Mas aí é que tá, né? Os policiais... que assustam a gente, claro, né? Porque eles estão ali para nos salvar da violência. Que essa é um raciocínio comum e com todo respeito burro que as pessoas fazem, que mas o bandido não tem pena, o bandido mata. Sim, já diz o nome, bandido, né? Bandido mata, bandido rouba, né? E tem que ser punido por isso. Polícia não. Tem uma cultura que eu acho muito nociva no Brasil, que entende que o policial, ao abordar um infrator, ele passa a ter salvo-conduto para ele também agir como infrator. Não tem. Se um policial achar defensável descumprir a lei, como é que ele vai exigir que a lei seja cumprida? Então, e outra coisa que eu acho fundamental, que quando a gente critica esse tipo de postura da polícia, a gente não está defendendo o bandido. Eu estou defendendo a polícia. Exatamente. Porque a polícia, ela precisa de uma boa imagem nas comunidades, Potter. A polícia precisa ser vista como uma instituição parceira e não como uma instituição violenta. Inúmeras pesquisas mostram isso, Kelly. Quando a população enxerga a polícia como uma ameaça, que bate no pai, que esculacha o vizinho, que tortura o primo, vai crescendo nas comunidades uma convicção de que o bandido, o traficante, o chefe da facção é quem realmente protege os mais pobres. Isso é horrível, isso é muito ruim para todos nós. E é ruim para a polícia, é ruim para os policiais, porque eles acabam ficando muito mais expostos à violência num ambiente que fica muito tensionado, né, Kelly? Para muita gente, policial bom é policial morto. Isso é ruim para todo mundo. Os policiais nos representam, são pessoas que estão trabalhando para nos proteger. Então o policial é visto por muita gente como vilão, não como um parceiro. Então, não é por acaso que a nossa polícia, a polícia brasileira, ela não é só uma das que mais matam no mundo, né? Que segundo a Anistia Internacional, ela é uma das que mais morrem também. Claro, por quê?
porque existe um ambiente tensionado em que a polícia chega numa comunidade e, em muitos casos, não é vista como uma instituição parceira. Ela é vista como uma instituição violenta, como uma instituição que esculacha todo mundo. E é importante só deixar claro, é evidente que isso não representa a totalidade da tropa, né, Kelly? Não são todos os policiais, não são a maioria dos policiais que agem dessa maneira, violenta, cruel, autoritária, como a gente viu nesses exemplos em São Paulo. Mas, como eu disse, tem uma cultura no Brasil que entende que o policial, ele tem um salvo-conduto para agir como infrator quando ele aborda um infrator. Isso é uma besteira, isso é uma burrice, porque o policial, ele é, pelo contrário, ele é o paladino, ele é o guardião da lei. Se ele é o guardião da lei e não cumpre a lei, bom, nós estamos ferrados, né? Quem é que vai cumprir? Quem é que tem a obrigação de cumprir a lei? Se aquele que trabalha para que a lei seja cumprida, de fato, não a cumpre. Então, isso não pode ser tolerado. E eu estou falando sobre exemplos, assim, fúteis, né, Kelly? Banais. Teve aquele outro caso também em São Paulo, que eu vi ontem no Jornal Nacional. Um bêbado, um pobre coitado, um bêbado drogado lá que entra numa estação de trem. Sim, os seguranças. Torturado, arrebentado, que quebram a pau, coitado, e matam, cara, com múltiplos traumatismos, né? Aí são agentes de segurança, não é propriamente a polícia militar. Mas outros casos que a gente viu, esse que rouba não, mas, PG, sabão e 11 tiros nas costas. Esse da ponte não tinha nenhum, não que os outros, mas este da ponte, o pai dele diz assim: o menino é trabalhador, o menino que correu atrás do que é dele, não tem envolvimento, não tem passagem, não tem nada. E o pai, tu vê, uma pessoa humilde, né? O Antônio Donizete do Amaral, mecânico, disse pro Jornal Nacional, ele falou assim: eu não consigo, é inadmissível, a polícia tá aí para fazer a defesa da população, para defender o meu filho. E, de repente, a polícia, de quem se espera essa atitude, né? Porque eu acredito na polícia, de quem se espera essa atitude, joga o filho dele da ponte. Como se fosse, assim, um objeto. Esse vídeo aí é desumano, é muito, transborda a questão de não é admissível sob nenhum aspecto. Para quem não viu esse caso, a polícia foi chamada para dispersar um baile funk, né? E aí era ali numa região em cima de uma ponte em São Paulo, um PM tá conduzindo um menino ali, acho que ele tem 26 anos. E aí tem 3 metros de altura pro rio, que tá ali embaixo da ponte. Ele pega o guri e atira. Joga que nem um saco. Mas assim, que nem um saco, assim, mas por nada, né? O menino não esboça reação alguma em nenhum momento em que o vídeo tá sendo feito ali. Enfim, Kelly. Só um desfecho rapidinho aqui antes da gente ir pro intervalo. Tem bastante gente dizendo, e com razão, né? Que as polícias são instituições sérias. Mas sem dúvida. Que precisam ser respeitadas e que isso são casos isolados, pontuais, enfim. Eu acho que justamente por serem instituições sérias, né? Que têm o nosso respeito, né? Que são centenárias em muitos casos, como é o caso da nossa Brigada Militar, é uma demonstração de grandeza quando uma instituição dessa reconhece que pode haver um problema mais profundo e que precisa se rever, né? Reconhecer esse problema não é um atestado de culpa, e falar sobre esse problema não tem nada a ver com uma postura anti-polícia, Kelly. Nada a ver com isso. É ao contrário. Ao falar sobre isso, nós estamos defendendo a polícia, porque a polícia precisa de uma imagem nas comunidades de ser parceira da sociedade e não de ser uma instituição violenta. Não, bravos policiais. A gente teve agora o caso de Novo Hamburgo, né? Um policial que é morto por um doido delinquente, um absurdo, que deixa um filhinho de 45 dias. A gente tá falando assim, ó, não, é justamente por causa desses bons policiais, desses caras que arriscam a própria vida, que não dá pra tolerar um completo desumano que joga alguém da ponte. Perfeito. Esses caras mancham a imagem. Como a gente, nós somos aqui jornalistas, né? Quando tem um que vai na direção errada, a gente fala, mancha a imagem, né? De qualquer que seja o grupo, já falando de jornalista, policial, quando vem um médico, alguém que faça, tem que ser apontado e colocado e punido. E aí, queridos, não é a gente que está dizendo, o governador do estado de São Paulo fez uma nota absolutamente crítica e dizendo que isso não condiz com a postura da polícia, e realmente não condiz. Nós conhecemos policiais, né? Eu tenho grandes amigos policiais, civis, militares, familiares, que são pessoas absolutamente dedicadas, e mais do que isso, eu sempre fico pensando, os caras saem de casa sabendo que eles estão botando a vida deles em risco, uma missão nobre, tendo filho, difícil, criança em casa e botando a vida em risco para o quê?
salvar a sociedade. Quando a gente faz uma crítica a um caso, a casos, e aqui, gente, não é a polícia do Rio Grande do Sul, é a polícia de São Paulo que a gente está falando, e repito, o governador Tarcísio, que não é um governador comunista, não é um governador progressista, é um governador conservador, faz a nota. Quer dizer, a gente está dizendo isso aqui é o que não é o certo. O certo é todos os outros que agem dentro da lei, são agentes da lei que nos protege e que, bom, é assim que tem que ser.